Aleluia, glória a Deus. Deus é bom em todo tempo. Vamos orar então. Eu queria te convidar a não ficar disperso nesse momento. Você sabia que tem pessoas que vão ser influenciadas por causa da nossa oração? Amém. Então vamos ficar conectados no reino do Espírito, com tudo aquilo que Deus quer compartilhar nessa noite. O nosso culto já começou. Nós temos um Pai bom que tem cuidado de nós, independente dos relatórios, independente das notícias, independente do que se levanta. A nossa confiança está no Senhor. Deus é bom em todo tempo. Obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado por esse culto. Obrigado pelos louvores que vão ser entoados a Ti. Obrigado pelas pessoas que vão chegar, Pai, para ouvir a Sua palavra. Obrigado por uma noite de novo nascimento. Obrigado por uma noite de batismo do Espírito Santo. Obrigado por curas, Pai, em nosso meio. Obrigado, Pai, pelos dons do Espírito. Obrigado, Senhor, pelos dons do Espírito em manifestação em nosso meio nessa noite. Obrigado, Pai, pela Sua palavra que é viva, a Sua palavra que é eficaz. A Sua palavra, Pai, que tem o poder de restaurar. A Sua palavra que tem o poder de vivificar. Obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado, Senhor, por esse tempo que se chama hoje. Obrigado por essa igreja, Pai, aqui nesse bairro. Oh, Pai, obrigado, Senhor. Nós temos tantas coisas para te agradecer. Oh, Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelo fôlego de vida. Muito obrigado pela paz que excede todo entendimento, guardando o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Obrigado porque nós somos livres, Pai, da enfermidade. Obrigado porque nós somos livres da falta. Obrigado porque nós somos livres, Pai, das mazelas de Satanás. Obrigado porque nós temos uma aliança com o Senhor. Obrigado porque nossa eternidade, Pai, está em Ti. Nada pode roubar a nossa paz. Nada pode roubar a nossa alegria. Porque nós amamos o Senhor. Obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado pela Sua palavra, Pai. A Sua palavra que é o poder de Deus. Oh, Pai, obrigado pela Sua palavra que vai ser ministrada nessa noite. Confirma, Pai, a Sua palavra em nosso meio, com sinais, prodígios e maravilhas. Obrigado, Pai. Obrigado pelo tempo de refrigério, pelo tempo de renovo. Obrigado pelo bálsamo, Pai. Obrigado pela unção fresca nessa noite. Obrigado, Pai, pelo tempo de aceleração, pelo tempo de rompimento. Obrigado, Senhor, por conexões. Obrigado por pessoas já chegando nesse lugar. Nesse momento, Pai, nós agradecemos pela vida, Pai, dos pastores, Pai, de outras denominações que existem nesse bairro. Nós cobrimos a vida deles, Pai, de amor e de fé. Nós guardamos a vida desses homens e dessas mulheres que têm realizado um trabalho maravilhoso nesse bairro. Oh, Pai, nós não estamos aqui para competir com as outras igrejas, não. Nós estamos aqui, Pai, para reivindicar no reino do Espírito aquelas pessoas, Pai, que têm no coração de vir para cá. Obrigado por pessoas, Pai, descendo por essas ruas. Obrigado por famílias descendo, Pai, por essas ruas. Obrigado por jovens, Pai, descendo por essas ruas. Obrigado por crianças, Pai, chegando nesse lugar. Obrigado, Pai, por pessoas, Pai, que estão conectadas com essa visão e a vida delas sendo transformadas. Obrigado por casamentos restaurados. Obrigado por jovens, Pai, que estão em alcoolismo, por jovens, Pai, que estão usando drogas. Nós chamamos eles agora no reino do Espírito para eles virem para cá, Pai. Para eles ouvir a Sua palavra que liberta. Oh, Pai, o tema da vez é unidade e amor. Nós amamos essas pessoas. Nós chamamos essas pessoas no reino do Espírito. Nós oramos agora, Pai, a oração de Efésios para que os olhos de entendimento deles sejam iluminados, para que as escamas venham cair por terra e para que eles venham compreender. Oh, Pai, compreender o Seu amor, compreender quem o Senhor é. Obrigado, Pai, porque não existe nada demasiadamente impossível para o Senhor.
Obrigado por crianças cheias do Espírito. Obrigado por línguas, por profecias, por interpretações de línguas lá no TI. Porque nós não estamos, Pai, simplesmente intervindo as crianças, mas elas estão ouvindo uma palavra que é poderosa. Obrigado pela sua unção. Obrigado, Pai, a sua unção que habilita, que capacita. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Nós somos gratos a Ti. Obrigado pelo louvor da nossa igreja. Obrigado porque nenhum vai ficar enfermo. Nós concordamos, Pai, com saúde divina da planta dos pés ao alto da cabeça. Oh, Pai, muito obrigado, Senhor. Oh, Pai, muito obrigado por tudo fluindo conforme o Senhor fez para fluir. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo tempo novo na nossa igreja. Oh, um tempo, Pai, onde nós vamos ver os sinais, Pai. Onde nós vamos ver as suas maravilhas. Onde nós vamos ver pessoas sendo restauradas. Oh, corações quebrantados, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado pela uma reverência, Pai, na hora do louvor. Obrigado pela nossa consciência, Pai, que nós temos no Senhor. Obrigado porque o Senhor jamais nos abandona. Obrigado porque o Senhor está conosco todos os dias da nossa vida. Obrigado pelos anjos acampados ao nosso redor. Obrigado, Senhor, pela sua proteção. Oh, a sua palavra diz lá em Salmos que os seus olhos passam por toda a terra e os seus ouvidos estão inclinados a um pedido de socorro. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos ouve, o Senhor nos responde. Obrigado, Pai. Obrigado porque nós cultuamos o Deus vivo. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por as pessoas chegando nesse lugar. Obrigado, Senhor, por batismo do Espírito Santo. Nós concordamos com a sua palavra. Enquanto o louvor está tocando nessa noite, eu creio, Pai, em cura sendo manifesta em nosso meio. Pessoas que estavam aprisionadas pelo cativeiro de Satanás, a unção esmiuçando isso nessa noite. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Nós rendemos graças porque o Senhor é bom. Oh, a sua palavra diz, Pai, que certamente bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida. Obrigado, Pai, porque bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida. A sua palavra também diz que os seus planos são planos de paz e não de mal, para nos dar o fim que nós mesmos desejamos. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa noite maravilhosa. Obrigado por essa semana extraordinária. Obrigado por esse tempo que se chama hoje. Obrigado, Pai, pelo privilégio de poder cultuar ao Senhor, de poder levantar as nossas mãos santas, Pai, sem nenhum medo, sem nenhuma culpa, sem nenhuma condenação. Obrigado, Jesus, por ter pago o preço pelo pecado de uma vez por todas. Obrigado porque hoje nós somos livres. Obrigado porque nós somos livres em Ti. Obrigado pela uma noite sobrenatural. Obrigado, Senhor. Vamos encher esse ambiente. Vamos encher esse ambiente. Vamos nos levantar. Se você é batizado no Espírito Santo, vamos intensificar agora. Vamos intensificar agora. Aleluia, agora vamos intensificar. Uma unção favorável para sinais, prodígios e maravilhas do nosso meio. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Esse culto é seu, Senhor. Esse culto é seu. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Onde o Espírito de Deus está, aí há liberdade. Nós somos livres. Aleluia, nós somos livres. Continuando com essa adoração, não sai dessa presença. Continua nessa adoração. Se você sabe cantar em outras línguas, cante em outras línguas. O teu querer
Seja livre, Espírito Santo. Teu querer, meu prazer, viver tua vontade para mim. Adore ao Senhor. É o que eu preciso. Teu querer, oh, teu querer, meu prazer, viver tua vontade para mim. É o que eu preciso. Quem sou eu para instruir o Senhor? Quem sou eu para dizer? Quem sou eu para instruir o Senhor? Quem sou eu para dizer o que fazer? Faça como tu queres. No meio de nós, corações contritos diante de ti. Tu tem as nossas vidas em tuas mãos, Espírito Santo. Oh, declare, faça como tu queres, Senhor. Faça como queres. Só a igreja diz: faça esse louvor a sua oração. Faças como queres, tens minha vida em tuas mãos. Tens minha vida em tuas mãos. Oh, faças como queres, Senhor. Tens minha vida em tuas mãos.
a Tua presença em nossa vida, Senhor. Eu posso dizer que é palpável sentir o Teu Espírito essa noite aqui nesse lugar. Obrigada, Senhor. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito, de nos ter trazido a esse lugar, para Te adorar, para levantar mãos santas diante de Ti e render graças e dizer: Santo, Santo Tu és. Tua presença em minha vida é o meu maior tesouro. Ela é mais preciosa do que a prata ou o ouro. E nada se compara a Ti. Novamente, Tua presença em minha vida. Tua presença em minha vida é o meu maior tesouro. Ela é mais preciosa do que a prata ou o ouro. E nada se compara a Ti. Nada nesse mundo é melhor e nem maior do que Tua presença. Nada nesse mundo é melhor que Tua presença. Nada me alegra mais que a Tua vida em mim. Nada se compara a Ti. És tudo pra mim, és tudo pra mim, minha segurança e paz. És tudo pra mim, meu Salvador, meu Adonai. Meu abrigo, meu descanso, e nada se compara a Ti. És tudo pra mim, minha segurança e paz. És tudo pra mim, meu Salvador, meu Adonai. Pra mim, meu abrigo, meu descanso, e nada se compara a Ti. Nada. Tua presença em minha vida é o meu maior tesouro. Ela é mais preciosa do que a prata ou o ouro. Nada se compara a Ti. Declara: és tudo. És tudo pra mim, minha segurança e paz. És tudo pra mim, meu Salvador, meu Adonai. És tudo pra mim, meu abrigo, meu descanso, e nada se compara a Ti. A minha segurança e paz, meu Salvador, meu Adonai. És tudo
nada se compara a ti. E nada se compara a ti. Oh. Sim, Senhor. Quem é como Jesus? Não há ninguém além de ti, que é manso e humilde assim. Não há ninguém igual a ti. Não há, declare, maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso, a sua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor maravilhoso, admirável. Levante suas mãos e adore ao Senhor. Diga a Ele que Ele é maravilhoso, tão sublime, Ele é único. Sua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Oh, oh, oh. Quem é como tu, Jesus? Não há ninguém além de ti, que é manso e humilde assim. Não há ninguém igual a ti.
Robotere lara, tua presença é mais desejável do que o ouro. Melhor que a vida é o teu amor maravilhoso, admirável, tão sublime. Oh, remanachira. Obrigada, Jesus. A tua presença é mais desejável do que o ouro. Melhor que a vida é o teu amor. É o teu amor. É o teu amor. É o teu amor. Diga a Jesus, eu te amo, Jesus. Fazendo aquilo que naturalmente nós não conseguiríamos fazer. Obrigado, Pai, porque são corações disponíveis e sinceros. Obrigado por cada família desse lugar sendo abençoada. Cada pessoa sendo abençoada. Obrigado, Pai, porque eles vão viver para contar os teus feitos. Obrigado por novas histórias acontecendo nesse lugar. Obrigado, Pai, porque eles serão boca de Deus aqui na terra. Cada uma dessas pessoas irão provar dos teus prodígios e milagres. Irão desfrutar. E as pessoas vão olhar para cada um que está aqui e dizer: só podia ter sido Deus. Aleluia! Aleluia! Vocês estão bem? Aleluia! Aleluia! Efésios 4:15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Pode sentar, irmãos. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas. Diga, todas as juntas. Cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida que cada parte realiza a sua função. Amém? O tema da nossa mensagem do mês é unidade e amor. E não poderia ter sido um tema tão diferente, né? Porque ambos andam juntos. Aqui em Efésios 4, ele diz que um corpo dele, todo o corpo, ajustado e unido. Unidade. Pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor. Ou seja, quando unidade e amor andam juntas, existe um crescimento. Então, diga para vocês, eu só cresço quando eu estou junto dos meus irmãos, andando em amor. Amém? Aleluia. Então, eu gostaria que vocês abrissem, amados, no livro de Lucas 9, 37. Aleluia. Diga, Deus é bom. Eu voltei para dar nações. Aleluia. Aleluia. Todos acharam? Amém. Lucas 9, 37 diz o seguinte: E aconteceu no dia seguinte que, descendo eles do monte, lhe saiu ao encontro uma grande multidão. E eis que um homem na multidão clamou, dizendo: Mestre, peço-te que olhe para meu filho, que é o único que eu tenho. Eis que o espírito o toma, e de repente clama e o despedaça até espumar, e só larga depois de o ter quebrantado. E roguei aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa,
Até quando estarei ainda convosco e vos sofrerei? Traze-me cá teu filho. 42. E quando vinha chegando, o demônio o derrubou e convulsionou. Porém, Jesus repreendeu o espírito imundo e curou o menino e entregou ao Pai. E todos pasmavam da majestade de Deus, e maravilhando-se todos de todas as coisas que Jesus fazia. E disse aos seus discípulos: Ponde vós essas palavras em vossos ouvidos, porque o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Mas eles não entendiam essas palavras que lhes eram encobertas, para que não compreendessem, e temiam interrogá-lo acerca dessa palavra. Aqui, amados, vocês entenderam que havia uma situação, né? Os discípulos estavam com Jesus naquele momento, mas aí havia uma grande situação. Um jovem, filho único, né, estava sendo atormentado por um espírito, e o pai ele procura Jesus dizendo: os teus discípulos não puderam expulsar, né? E aí vem o questionamento: o que é que aconteceu? Em outros livros, né, Mateus, Marcos e Lucas, eles se complementam, porque tem muitas histórias que têm uma perspectiva diferente de cada escritor. E aí, amados, em outras versões, em outros livros, eles perguntam: por que nós não conseguimos? E aí Jesus diz: essa caixa de demônios sai por jejum e oração, né? Mas aí algo chamou a atenção. Logo em seguida, diz que Jesus, indo no caminho, vou deixar aqui no versículo 46, mas lá em Marcos 9:33 explica melhor. Diz que indo Jesus para casa, né, percebeu que eles conversavam entre si quem era o maior de todos. E Jesus, ao chegar em casa, perguntou: sobre o que conversais? E eles não disseram, porque o próprio escritor diz: porque eles conversavam entre si quem era o maior de todos. E sabe, queridos, como corpo, não existe essa questão de você disputar quem é o maior. Nesse caso aqui não aconteceu nada, porque vocês acham que havia unidade? Nessa situação, quando o pai chega para Jesus e diz assim: ajuda-me. E no livro de Marcos é mais triste ainda, porque esse pai aborda Jesus chorando, pedindo misericórdia. E sabe, queridos, não foi possível que algo acontecesse, porque não havia unidade entre eles. Qual era a preocupação deles? Eles estavam preocupados em orar por aquela causa? Não, eles estavam preocupados em quem era o maior de todos. E sabe, queridos, não tem como haver crescimento quando a gente está focado nessas coisas. Entendeu? Porque onde existe unidade, existe resposta de Deus para milagres. Onde há unidade, existe resposta de Deus para milagres. Amém? Vocês estão aqui? Porque um corpo só funciona bem, amados, quando todas as juntas e trabalham em unidade. Diga para o seu irmão: isso é unidade. Eu preciso de você, meu irmão. Porque quando a gente se preocupa em quem é o maior, a gente não consegue fazer nada. Por exemplo, todo mundo acha que é importante ter o pé. Se eu não tivesse o pé, eu não chegava em canto nenhum. Mas você já parou para pensar que se você também não tivesse a perna, o teu pé não chegava em lugar nenhum? Você já parou para pensar: minhas mãos é o suficiente para tocar em pessoas e curar. Mas se não tivesse o braço que estende, o que é que vocês acham? Isso é unidade, é um corpo. Entenda que a engrenagem ela só funciona quando eu e você trabalhamos juntos. Como juntas, né? Como uma junta. Então, queridos, aí você pode pensar o seguinte: tem pessoas que são extremamente inteligentes. Eu lido com pessoas que já fizeram 2 faculdades, 3 faculdades, e têm uma inteligência fora do comum. E quando a gente fala da palavra dessas pessoas, na mente delas, elas se acham uma mente pensante. Mas deixa eu te dizer, queridos, se um neurônio
ele não se conecta com outro neurônio, aquela pessoa não sabe de nada. Ela esquece. Sabe? A ausência de conexões entre os neurônios, isso chama sinapse, faz com que o cérebro ele se torne incapaz de pensar. Então, amados, nós fazemos parte de um corpo, verdadeiramente. Cristo é o cabeça. E nós somos um corpo. E juntos, como é uma frase que o verbo sede sempre fala, juntos somos mais fortes. Amém? Não é bom? Imagina se só o pé tivesse aquela importância de tudo. Seria pesado, não seria? Você já teve algum problema numa perna e teve que forçar a outra para andar? Não é difícil. Conseguir o equilíbrio? Não é fácil, amados. Porque somos completamente dependentes de Deus. E como corpo, no corpo, a gente consegue fazer coisas maiores. E foi estudando sobre essas coisas que eu tive a revelação, porque Jesus disse que nele nós faríamos coisas maiores, não sozinhos. Então, quando a gente se junta como corpo, a gente consegue fazer coisas maiores. Você tem ideia de se todas as igrejas deixassem as vãs repetições, as religiões, sabe, e se unissem para um propósito? Vamos no hospital de trauma. Amados, a gente ia desfrutar de coisas extraordinárias. Vocês têm ideia se as pessoas parassem, todas as igrejas, em um só coração, e dissessem, vamos para a FAP. Jesus disse, queridos, sem mim, nada podereis fazer. Amém? E Deus, ele é Espírito, queridos. Deus precisa de mim e de você para fazer acontecer. Ele já entregou tudo. Tudo. Todas as ferramentas necessárias. A gente só precisa se juntar, abrir a nossa boca e tomar posse daquilo que ele deixou. E as pessoas têm se assustado nesses dias, se preocupando da quantidade de pessoas que estão doentes. Porque o corpo, muitas partes do corpo ainda está em casa. E qual é a desculpa? A igreja somos nós. Deixamos de fazer, como corpo, aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Diga unidade. Amém? Então, eu vou falar um pouquinho sobre os exemplos de unidade. Né? A palavra ela dá vários exemplos do poder da unidade e o que ela pode fazer para mudar histórias, mudar famílias, mudar destinos, mudar futuros. Lá em Josué 6, fala das muralhas de Jericó. Sabe, o povo inteiro foi levantado para se unir, para orar, para cantar e perseverar, e juntos. E tinha alguém em casa? Imagina se a boca tivesse ficado em casa. Né? E ali eles perseveraram e clamaram. E quando chegou no último dia, eles gritaram juntos. E sabe, queridos, não foi só o grito. Foi a unidade. Deus ama a unidade. Deus ama uma igreja unida. Pode prestar atenção, amados, uma igreja que tem discórdia, uma igreja que os irmãos eles não se compreendem, uma igreja que ela tem dissensões entre o seu meio, ela não cresce. E às vezes, quando a gente está de fora, a gente não entende o que está acontecendo. Porque são corações disponíveis que o Senhor não rejeita. Amém? Vocês estão aqui? Lá em Atos 2:42 fala da igreja primitiva, né? Onde eles perseveraram unânimes nas orações, em comunhão e no partir de pão. E foi essa atmosfera que criou, né? Que gerou muitos sinais, prodígios e maravilhas. Amados, não haviam templos. Muitas vezes eram ao ar livre. E eram tantas pessoas sedentas por essa palavra. Mas havia unidade.
comunhão e partir do pão. Algumas pessoas que estão chegando agora na nossa congregação, né, no Verbo da Vida, já ouviu falar que o Verbo da Vida é a igreja de rico. Quem já ouviu falar? Eu não vou não, porque aquela igreja é a igreja de rico. Mas sabe por que a igreja é de rico? Porque tem um povo de fé que tem ousadia para doar carro, para doar apartamento. Porque eles creem nessa palavra e no poder dela e no poder da unidade, queridos. Amém? Eu vi com os meus olhos pessoas que doaram 3 carros e foram abençoadas sobrenaturalmente, queridos. Unidade. Que coisa linda, amados. Que coisa linda. O trabalhar de Deus como um corpo. Vocês estão me entendendo? Como um corpo. Aleluia. Lá em Crônicas, 2 Crônicas 20, fala da vitória de Josafá por meio do louvor. Onde o povo se uniu, primeiramente jejuavam, né? E aí houve uma ordenança para que eles começassem a louvar. E vinha um exército inteiro para destruir. E diante daquela situação, houve a inclinação, vamos louvar. E enquanto eles adoravam, queridos, unânimes, sabe? Adorando ao Senhor, os inimigos entre eles se destruíram. Sabe, queridos, quando eu e você não conseguimos fazer nada, o teu louvor despedaça todo jugo. Venham para o café da comunhão, queridos, que acontece no último domingo de cada mês. Vocês não têm ideia do que vocês estão perdendo. Último domingo de cada mês, às 9 horas da manhã. Sabe, não é um dia comum. Sabe, nunca foi. Sabe por quê? Porque estavam todos juntos em oração, na comunhão e no partir do pão. Sabe, enquanto a gente está aqui, queridos, enquanto você estava aqui adorando, enquanto vocês estavam louvando, aquela causa que não tinha jeito está sendo resolvida. Porque se você não pode mais resolver, querido, é com Deus. Você não está aqui em vão, não é um ajuntamento, não, queridos. Nós sabemos aquilo que carregamos. E quando a gente se junta ainda mais, meu amigo, é poder de Deus. Vocês têm ideia, querido, de pessoas orando, louvando ao Senhor e os seus inimigos lá atrás se matando, e quando eles chegam para enfrentar, encontram um exército de mortos. Vai ser assim, queridos, Deus é o mesmo. Enquanto você adora, queridos, enquanto você adora, teus inimigos cairão. Enquanto eu e você adoramos, quando não tem mais nada para fazer, Ele já fez. E quando você chega lá, meu Deus, como é que eu vou fazer? Quando você chegar lá, já está feito. Diga para o seu irmão, já está feito. Seus inimigos cairão. Aleluia! 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 Porque não tem, querido, como não obter resposta dos céus se nós não andarmos em unidade. Todas as vezes a gente veio aqui orar, não havia nada, só havia um bico de luz que foi de uma extensão do dono aí atrás. E era tudo escuro e era empoeirado e não tinha nada, só tinha uma cerca aqui que botaram improvisado, sabe? E o pastor disse, eu tive uma direção, vamos descer e orar. E a gente veio e orou, sabe? E quando a gente fecha os olhos e começou a orar, amados, um exército inteiro de impossibilidades estavam caindo. Todas as impossibilidades. Não tem um culto que você participe e escute o nosso pastor Anderson pregando, que ele não fala de um milagre. Ele começa a falar, olha, Senhor, obrigado pelas paredes pintadas. Eu tenho todas as fotos, tá? Quando aquele era riscado de giz, quando era só no tijolo, né? Obrigado pela cerâmica, obrigado. E sabe, amados, foi uma oração de unidade. Existem igrejas, amados, muito mais antigas que a nossa, que ainda não tiveram a resposta de oração que a gente já teve. Sabe por quê? Porque eles ainda estão preocupados
E quem é o maior de todos? Ixi, a irmã Isa vai pregar. Eu prego melhor que ela. Diga para sua alma, ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Sabe, queridos, porque aquele que prometeu é maior do que a promessa. Você acha que eu estou preocupado com isso? Sabe por quê? Porque eu sei daquilo que eu carrego. Então eu não vou querer ser maior do que o meu irmão, do que o meu irmão, do que você. Eu preciso de você. Diga para o seu irmão, você precisa de mim. Eita, Glória, já dá uma canção. Aleluia. Vocês estão animados? E aí, Atos 12 fala da libertação de Pedro. Naquele mesmo período, amados, Pedro e Tiago foram pegos e para serem mortos numa festa. E aí a igreja ficou dispersa e aí, mataram Tiago. Mas aí, amados, quando a igreja perseverou unânimes em oração pela vida de Pedro, os céus se moveram. Quer mudar uma causa? Se junte com seus irmãos. A gente precisa, amados, entender o que é unção coletiva. Quando você entender o que é unção coletiva, você vai vir mais vezes. Vocês acham que é porque, amados, que a gente está sempre aqui? Nem sempre, queridos, eu estou em condições de vir. Ou você muitas vezes. Ou você. Mas sabe, a gente sabe dessa unção. Muitas vezes tem coisas que acontecem, mas você diz, Isa, não precisa, não. Eu quero participar. Porque existe uma unção coletiva que te favorece. Para que você possa crescer e ir além da marca. E aí, amados, quando Pedro está preso, a igreja começa a se unir, perseverando. Aqui fala em Atos 12 que a igreja fazia contínua oração. Diga, contínua oração. Então a igreja perseverava em oração pela vida de Pedro. E, amados, os céus se moveram. Você está achando, a gente precisa ler mais a Bíblia. Porque isso aqui, essa palavra é verdade. Você sabia disso? Vocês têm ideia de uma pessoa ser guardada por várias guardas de soldados e Deus fazer com que eles não percebessem e as portas abrirem? Naquele tempo já existia porta automática, queridos. E o anjo chega, toca nele, vai, calça e sai, bota o sapato e vai. E detalhe, queridos, um refrigério sobre Pedro. Ele estava dormindo. Sabe por quê? Porque ele sabia, queridos, aquilo que ele carregava, ele não estava sozinho. Existe uma família perto de você. Sabe? Existe uma família pronta para cuidar de você. Para te ouvir. Sabe? Para perseverar por você. Amém? Aleluia. Vocês estão bem? Aleluia. Porque nós podemos, queridos, mudar a história de pessoas através da unidade e amor. Mas, Isa, eu não tenho fé para ajudar pessoas o suficiente. Deus não me levantou como profeta para dizer, ou mestre, eu não tenho nem dinheiro. Ei, queridos, você tem amor? Lá em Gálatas 5 fala que fé opera pelo amor. O que significa dizer que você tem um carro com um motor super potente? Amém? Isso é a fé. Mas o amor é o combustível. O carro só anda se tiver o amor. Então, fé, ela opera pelo amor. Eu preciso amar para que o poder de Deus possa interferir na tua vida. Eu preciso amar o meu irmão para que poder opere. Então, olhe para o seu irmão e diga, irmão, amar, diga para ele, amar é o seu superpoder. Aleluia. Você tem um superpoder, queridos. Sabe? Eu preciso amar o meu irmão, eu preciso amar pessoas para que fé opere. Porque fé opera pelo amor.
Aleluia. Aleluia. Então nós, queridos, precisamos estar prontos para fazer algo para impactar a vida de pessoas. Sabe? Desejo, imagina o que Deus pode fazer através de você. Quando você se acorda todas as manhãs, perguntando, Pai, o que eu preciso fazer hoje? O que você quer que eu faça hoje? E Ele vai dizer. Quando aquele jovem rico chega para Jesus e diz assim, Senhor, o que eu faço para herdar a vida eterna? E o que é que o Senhor diz? Ama teu próximo como a ti mesmo. Aí ele faz, isso eu já faço. Então vai, vende tudo que tem e dá aos pobres e me segue. Por quê? Porque se ele ama, ele tem que ter fé para abrir mão de tudo. Ele não disse que ama? Então nós precisamos, queridos, estar prontos para ter direções, pedir a Deus direções para impactar a vida de pessoas. Acordar todos os dias, Senhor, o que você quer que eu faça hoje para mudar a vida de alguém? Porque Deus nos levantou, queridos, para sermos propulsores de milagres. Você sabe o que é isso? Sabe, não importa onde você está, Deus te criou para um propósito. De amar. Amém? Sabe, um dia estava havendo um culto bem avivalista lá na sede, antes de vir para cá. E aí eu estava de vestido, de salto alto, e eu tirei o salto e dei uma carreira. Dei uma carreira lá. Tipo assim, aqueles cultos de Eliezer, né? E aí, quando eu cheguei no corredor, eu cheguei primeiro, chegou uma jovem com a cara bem fechada. E eu olhei no corredor e só tinha eu e ela, assim, umas 5 cadeiras. E ela bem fechada. E aí eu dei essa carreira, eu passei por ela, eu dei essa carreira. E quando eu voltei, o Senhor disse, não sente. Gente, eu estava descalça, de vestido, e todo mundo sentado e eu em pé. Então todo mundo ficou olhando, né, lá no corredor e do lado dela. E na hora, amados, que o pastor Eliezer começou a fazer o apelo, sabe? Porque a gente tem que se acordar tendo a consciência de que nós somos um propulsor de milagres na vida de pessoas. Sabe? E eu fiquei ali, eu sem entender nada, disse, mas Senhor, eu vou ficar aqui. E aquela jovem com a cara bem fechada, mas era a última pessoa que eu queria chegar perto. E eu fiquei lá, do lado dela em pé, e sem entender nada, descalça. E aí, queridos, quando começou a fazer o apelo, quando começou aquele mover, aquele poder de Deus operando, eu peguei na mão dela e disse, vamos, eu vou com você. E ela foi. Aleluia! Sabe, querido, se você colocar essa menina na minha frente, eu não lembro do rosto dela. Eu não sei o nome dela, Mas eu sei, amados, que naquele dia, a história dela foi transformada. Eu sei que naquele dia houve uma festa no céu. Eu sei que naquele dia o Senhor fez grandes coisas na vida daquela jovem e ela desfrutou do maior milagre, que foi o milagre da salvação. Sabe, eu não tinha nada, como Pedro, eu não tenho nada para te dar, nem ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu dei a ela. O maior milagre da salvação. E eu peguei na mão dela e disse, vamos comigo? E ela se levantou e foi. Aleluia, esteja pronto, querido. Esteja pronto para ser um propulsor de milagre na vida do seu irmão. Porque nós temos o poder, amados, do amor, de transformar a vida de pessoas. Sabe? De levantar pessoas com a palavra. Amém? Aí a gente vai para... Agora eu vou falar de um propulsor de milagres. A gente vai para a 1 Reis, ainda tenho 12 minutos. E sabe, quando o Senhor manda o Elias ir para 1 Reis 17, 8. O Senhor manda Elias ir até a Serepta. E ele vai. E o Senhor diz assim, vai lá, habita lá, porque eu ordenei uma viúva que te alimentasse. E aí Elias vai, que te sustente, né? Não alimentasse, mas eu ordenei a uma viúva que te sustente. Olha só, um profeta, né? Com o rei na barriga, mente pensante. E aí, ele vai e encontra uma mulher no limite,
sem nada e só segurando 2 gravetos na mão. Sabe, Elias, ele poderia, queridos, retroceder. Ele podia dizer assim, Senhor, como que é isso? O Senhor me manda atravessar o rio para anunciar uma seca, né? Diz que tem uma mulher que o Senhor ordenou para me sustentar e eu chego aqui, um profeta, e encontro uma Lisa. Não é verdade? E aí eu encontro uma Lisa, mas sabe, queridos, ele sabia aquilo que ele carregava, porque não era Elias que estava sendo abençoado, Deus mandou ele para abençoar ela. Porque quem sabe aquilo que carrega, mas é eu e você. Às vezes você diz, rapaz, como é que eu orei por alguém e eu precisando? Vai se levantar situações assim, sabia? Que você vai tirar de onde não tem, você vai dizer, eita, como é que eu orei por alguém, Senhor, sem ter o amor, poder operando dentro de você para transformar a vida daquela pessoa? E você não acha que humanamente não tinha nem condição. Existe poder dentro de mim e de você para mudar cursos de pessoas. E aí ele encontra aquela mulher com 2 gravetos na mão. E dizendo, Senhor, quem dera eu tivesse. Mas hoje eu vou preparar para mim e meu filho e nós comeremos e morreremos. Quebrada. Mas Elias sabia que o Deus que levantou corvos para alimentar ele era o mesmo daquela situação. E mesmo precisando, porque ele precisava ser alimentado. Mas ele sabia, ele tinha consciência da presença. Ele sabia que ele era um propulsor de milagres. Elias sabia, porque logo em seguida o milagre aconteceu. Aquela mulher foi abençoada. Mas Elias permaneceu ali. Sabe por quê? Porque ela precisava dele. Em seguida, amados, o filho dessa mulher morre. E lá está Elias para orar pela vida daquela criança. Adote pessoas em oração. Você não precisa, amados, nem tudo é dinheiro. O Senhor diz, é misericórdia que eu quero e não sacrifícios. É misericórdia. Então, adote pessoas em oração. Sabe, uma vez eu recebi uma cliente que eu nunca esqueci. Ela disse, Isa, eu amei seu trabalho. A partir de hoje eu vou orar por você. Foi o maior presente que eu recebi, queridos. Eu nunca vou esquecer. Eu parei assim, meu Deus, alguém vai parar para orar por mim. Amados, isso é um presente. Vocês não têm ideia do poder que há em alguém que abre o coração para orar por mim e por você. Tem pessoas que estão desfrutando hoje de riquezas que a avó, a bisavó, os grandes avivalistas que a gente escuta falar, eles foram gerados por oração de alguém que amou eles lá atrás. Alguém gerou eles em oração. Você tem ideia de quando eu e você se curva para orar pelos filhos, você acha que vai ser como? Não vai ser, queridos, do mesmo jeito. Não vai ser do mesmo jeito. Existe poder dentro de você, sabe? Porque o Deus que alimentou Elias com os corvos, o Deus que alimentou Elias através de uma viúva que não tinha nada, é o mesmo Deus. E quando a gente tira algo de nós para dar a alguém, amados, sabe, a gente recebe em dobro. Então eu gostaria que vocês ficassem de pé nesse momento. A gente já está finalizando. Eu gostaria que vocês fossem ousados e imaginassem, rapaz, eu tenho algo grandioso para entregar a fulano, do céu, quentinho. Procurasse essa pessoa e começasse a gerar poder na vida dela para mudar cursos de coisas que talvez ela nem fale para ninguém. Sabe, procure alguém aí. Enquanto a gente vai ter esse movimento de louvor, procure uma pessoa e ore por ela, assim, sabe? Ore pela vida dela. Seja guiada, amados. Aleluia. 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 Obrigado, Pai. Oh, Pai, obrigado pelo seu amor. O Senhor me apacenta. Aleluia. Aleluia. Ei, queridos, é a oração da fé que salvará o doente. Meu Pai. Você é boca de Deus nesse lugar. Seja ousado. Deixa Deus mover as águas através de você.
absolutamente nada que causará dano algum. Seja a boca de Deus, seja o presente, seja o abraço de Deus para o teu irmão. Porque unidade e amor andam juntos. Aleluia! Aleluia! Oh, aleluia! Oh, Pai, Tu és maravilhoso. Tu és maravilhoso. Obrigado, Senhor, por cada uma dessas vidas. Porque elas terão 30, 60 e assim por um. 30, 60 e assim por um. Obrigado porque elas terão respostas do alto. Obrigado porque elas não voltarão do mesmo jeito. Obrigado por cura estar manifestando nesse lugar. Obrigado pela Tua graça e favor. Obrigado porque famílias estão sendo restauradas. Filhos estão recebendo cura. Obrigado por causas estão sendo respondidas. Obrigado pelo Seu favor. Obrigado, Pai, porque nós somos uma igreja que Te ama. Nós cremos no mover do Teu Espírito. Obrigado porque são corações sinceros, Senhor, que estão no respeito. Obrigado pela vida dos meus irmãos, Senhor. Obrigado pelo Teu favor. Obrigado, Pai. Obrigado porque há uma graça disponível. Aleluia. Disponível, Senhor, para mudar cursos, para quebrar obras do inimigo, para fazer caminhos novos. Obrigado porque eles serão bocas de Deus para nós. Oh, Pai, obrigado pelos Teus anjos. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por corações sendo quebrantados. Obrigado pela Tua graça. Obrigado, Pai, Pai, que é sobre a vida de cada um. Aleluia. Aleluia. Para viver a vida assim, só pra você. Só pra você. Minha cabeça, meu cálice transborda, você me mantém de pé. Em Tua presença, sou como criança, você me mantém de pé. Unges minha cabeça, meu cálice transborda, você me mantém de pé. Em Tua presença, sou como criança, você me mantém de pé. Eu sei que certamente Tua vontade me alcança. Tua fidelidade eu sei que me acompanha todos os dias da minha vida, ó Senhor. Eu sei que os Teus banquetes de amor eu vou parar. E o meu cálice você faz transbordar para viver a vida assim, só pra você. Só pra você. Aleluia. Gostaria de saber se existe em nosso meio alguém que nunca fez a confissão, reconhecendo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e gostaria de fazer isso nessa noite. Gostaria de orar por você.
existe alguém em nosso meio que nunca aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e gostaria de fazer isso hoje? Ou existe alguém que por algum motivo se desviou dos caminhos do Senhor e quer retornar nessa noite? Eu também quero orar por você. Existe alguém? Não fique com vergonha. Essa é a sua noite. Aleluia. Todos salvos. Aleluia. Existe alguém que ainda não foi batizado no Espírito Santo, com a evidência bíblica de falar em outras línguas e gostaria de ser batizado nessa igreja? O que eu preciso fazer para receber o batismo do Espírito Santo? Precisa crer. Do mesmo jeito que você creu para aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Você não precisa fazer um curso, você não precisa esperar. A única coisa que você precisa ter é fé. Se você crer, você vai sair daqui cheio nessa noite. Existe alguém que quer receber o batismo do Espírito Santo, o revestimento de poder para ser uma testemunha eficaz nos últimos dias, todos cheios do Espírito? Existe alguém que chegou aqui com alguma dor ou alguma enfermidade e quer voltar para casa sem essa dor e sem essa enfermidade? Eu quero orar por você. Existe alguém em nosso meio que por algum motivo está com alguma dor ou enfermidade? É a hora de você receber a oração, porque a Bíblia diz: imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Não existe outra alternativa, você vai ser curado, amém? Existe alguém em nosso meio? Todos salvos, todos cheios do Espírito, todos sarados e curados? Vem-se embora. Vai voltar sem ela, porque ela é ilegal no seu corpo. Ela é ilegal no seu corpo, ela não faz mais parte da sua natureza. Jesus, ele te resgatou do pé das trevas e te transportou para o reino do Filho do seu amor. E é na autoridade do nome de Jesus que você dá uma ordem agora. Na autoridade do nome de Jesus, a sua palavra diz: Pai, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Eu dou uma ordem agora, tudo se alinhando com a sua palavra, da planta dos pés ao alto da cabeça. Seja livre agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Lisa, coloca a mão no pescoço dela. Em nome de Jesus, seja livre agora. Agora, em nome de Jesus. Isso mesmo, livre. Da planta dos pés ao alto da cabeça, seja livre. Aleluia, obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Nós te rendemos graças porque o Senhor é bom. Obrigado. Obrigado. Aleluia. Eita Deus bom. O Senhor quer nos dar uma oportunidade nessa noite em continuar reconhecendo Ele como Senhor das nossas finanças. Vamos falar sobre dízimos e ofertas, amém? Se você quiser sentar, você senta, fica livre, amém? Eu gosto sempre de ler esse texto e vou ler ele nessa noite de novo. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz o seguinte: sem fé ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Ou seja, tudo que nós fazemos é pela fé. Nós reconhecemos que nós mesmos não somos capazes de adquirir as riquezas que chegam às nossas mãos. Você pode falar: mas eu fiz uma faculdade. Mas quem te deu inteligência? Quem te deu saúde? Quem te mantém de pé? É Ele. Tudo é dele. Tudo volta para Ele. Nós não temos nada, nós só administramos aquilo que chega às nossas mãos. E Ele nos orienta a devolver 10% daquilo que Ele mesmo nos deu. Para quê? Para que nós possamos, querido, cada vez mais
administrar os 90%. Eu costumo dizer que se ele pedisse 90, os 10 que sobraria ia ser o suficiente para nós nos mantermos supridos. Mas ele só pede 10. Para que isso? Não é porque ele precisa de dinheiro, é para ver a intenção do nosso coração. É para ver o nosso posicionamento, querido, ao ponto de reconhecer ele nessa área. Eu não sei você já chegou em algum lugar que o seu dinheiro não pagaria aquilo que você levou? Deixa eu te falar, isso é resultado de dízimos e ofertas. Você já foi em algum lugar que o seu dinheiro não dava para ir? Esses dias mesmo nós fomos no shopping, nós chegamos lá, tinha um monte de plaquinha em cima de uns negócios lá, tudo na promoção. Eu falei, esse negócio está certo, falei para minha esposa. Já fizemos uma festa lá. É bom demais. Ei, uns negócios, nem no Mercado Livre, naqueles negócios digitais, estava tão barato igual aquela loja. Isso é o quê? É o favor de Deus, querido. É, isso. Ei, Deus, Ele é especialista em suprir cada uma das nossas necessidades segundo as suas riquezas em glória. Deixa eu te falar, não vai faltar. Pelo contrário, vai sobrar na sua vida. Deixa eu te falar, se veja dizimando um valor maior. Se veja ofertando um valor maior. Ei, a Isa falou aqui que nós vamos dar às nações, querido. Ei, para dar às nações tem que ter muito. Isso. Ei, nossa igreja é próspera porque nós somos prósperos. Amém. Amém? Pai, nós te rendemos graças por esses dízimos, por essas ofertas. Muito obrigado por sabedoria, Pai, para administrarmos essas riquezas. Muito obrigado, Pai, por essa palavra sendo propagada, Pai, nessa igreja, velozmente, por causa desses dízimos e essas ofertas. Muito obrigado, Senhor, pela vida daqueles que vão ofertar e dizimar nessa noite. E nós já declaramos portas abertas, declaramos promoções, declaramos, Pai, que se alguém está precisando de algum emprego, Pai, essa semana é a semana do milagre. Currículos, Pai, sendo antecipados, para que pessoas, Pai, venham ser contratadas na nossa igreja. Muito obrigado, Pai, por promoções, em nome de Jesus. Amém. Você pode trazer, amém? Por tudo que tem feito, por tudo que vai fazer, por tuas bondades e tudo que é, eu quero te agradecer por todo meu ser. Te agradeço. Tudo que você semeou com lágrimas, você vai colher feixes de alegria. Amém. Amém? Como diz meu amigo César, quem avisa, amigo é. Amém? Dia 19, próximo domingo, nós vamos ter uma aula demonstrativa do Rema aqui. Já quero gerar expectativa em seu coração para se ver fazendo o Rema em 2027. Se você ainda não fez, querido, você precisa passar por essa escola. Você precisa aprender quem você é em Cristo Jesus. Amém? Então, dia 19, domingo agora, nós vamos ter uma aula demonstrativa com o pastor Policarpo Brito. Amém? Vai ser bênção demais. Você precisa convidar mais alguém. Amém. Você precisa vir, claro, mas você precisa trazer mais alguém também. Amém? Dia 26, o último domingo do mês, Isa já deu um spoiler aqui do que acontece, é o nosso café da comunhão.
9 horas da manhã, o último domingo do mês, no dia 26 vai ser esse mês, nós vamos ter o nosso café da comunhão. Como funciona o café da comunhão? Você traz aquilo que você ia comer da sua casa. Traz aquilo que você puder trazer, mas venha. Existe um momento no qual nós participamos dessa comunhão, temos um louvor, temos uma breve palavra, e quem já veio nos café da comunhão, testifica comigo que existe uma unção específica nesse café. Nós saímos daqui revigorados, fortalecidos do Senhor, para desfrutarmos de tudo aquilo que está preparado para nós, amém? Então já agenda aí no seu calendário, dia 26, nosso café da comunhão. Nós temos também as nossas redes sociais, amém? Temos o nosso Instagram. Eu vou te pedir encarecidamente que você curte, que você comente, que você compartilha. Por que isso? É um evangelismo também, queridos. O Instagram vê como relevante esses conteúdos e joga para mais pessoas. Então, por isso a importância de nós estarmos lá, compartilhando. Compartilha hoje a mensagem. Amanhã vai estar no YouTube a mensagem. Compartilha as postagens. Dá lá o seu like, faz alguma coisa, amém? Estamos crescendo, amém? Glória a Deus. Você pode ter observado que nosso pastor amado, querido Anderson e Márcia não estão aqui hoje. Está tendo a conferência de ministros lá na sede. E quem trabalha no ministério precisa servir, amém? E eles trabalham no ministério, então eles estão servindo as pessoas lá. E pode ter certeza, queridos, eles vão trazer algo grandioso lá para cá. Amém. Eles estão expostos a um ambiente e aquela unção, querido, não vai ficar só naquelas 4 paredes. Nós vamos desfrutar também, porque nós somos um corpo, amém? Então, quero declarar um restante de semana abençoado para você. Eu quero declarar um retorno tranquilo para sua casa. Eu declaro em nome de Jesus você desfrutando de algo grande essa semana. Ei, querido, não fica esperando algo ruim. Fica esperando algo grande, algo bom. Gera expectativa toda manhã, quando você acordar. Hoje é o dia do meu milagre. Hoje aquilo que eu estou crendo vai chegar. Hoje vai ser um dia poderoso. Fala aquilo que você quer, querido, e você vai desfrutar, amém? Então vamos em paz e até domingo, amém? Uma noite abençoada em nome de Jesus. Eu não vou abandonar minha confiança em ti. Há um grande galardão, eu sei. Há um grande galardão, eu sei.
dia